Pronto, estamos de volta. Está aqui com a nossa entrevistada na tela, Fátima Viana. Seja bem-vinda. Fátima Viana é cearense, se não me engano, é torcedora do Ferrinho Ferroviário, é graduada em Ciências Sociais e Direito, foi, inclusive, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Rio Grande do Norte. Também é técnica em Química, que é a formação com a qual ela ingressou na Petrobras na década de 80, né, estando hoje aposentada. Mas, ainda assim, Fafá também é diretora dos Sindicatos Petroleiros do Rio Grande do Norte e da Federação Única dos Petroleiros. Atualmente, também é vice-presidente do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil no Rio Grande do Norte. Tudo bem, Fafá? É uma honra tê-la aqui. Boa noite, Christian, Aline, Jean, Albérico. É um grande prazer e uma honra participar dessa iniciativa maravilhosa. Eu quero, inclusive, já aqui parabenizar o Comitê Municipal de Natal e essa equipe de comunicação pela iniciativa. Nós estávamos precisando e o programa tem sido muito feliz no formato, né? E eu vejo elogios. Eu queria também aqui dar boa noite para os internautas, para todos os que acompanham esse programa, mas também os que acompanham o debate do PCdoB, do sindicalismo, o debate dos trabalhadores, do conjunto da sociedade que luta por dias melhores, por liberdade, por autonomia, por desenvolvimento. Queria fazer uma correção aqui, Cristian. Eu não sou torcedora do Ferrinho, porque não existe o Ferrinho. O nome do time é Ferrão do Coração. Tá certo, não é Ferrinho, tá ok. Fafá, antes de passar aqui a palavra para os nossos comentaristas, que também são entrevistadores, queria fazer uma pergunta a você, né? Nesse último mês, no mês de abril, o IBGE estimou o número de desempregados no Brasil em 14,4 milhões de pessoas. Esse seria aí o número médio, né? A taxa também coincide, de 14,4%, milhões de pessoas para o trimestre entre dezembro do ano passado e fevereiro agora de 2021. É um número que é recorde na série histórica que começou em 2012, e nós nem sequer estamos falando de desalentados, ou seja, de pessoas que desistiram de procurar emprego ou nos que se encontram, né, em situação de trabalho precário. Assim, considerando esses números e as perspectivas, né, para esse ano de 2021, a própria CNI, a gente estava conversando sobre isso com o professor Wellington Duarte, que foi entrevistado da nossa última edição. A própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ela estima que para o final de 2021 nós deveremos ter uma piora nesse cenário, nesse quadro, né, com um percentual maior do que esse que nós já alcançamos. Então, nessa situação, que papel político você considera que o movimento sindical brasileiro deve desempenhar nesse momento? Bem, primeiro, o movimento sindical ele é um protagonista destacado em qualquer momento da história que a gente olhe para a atualidade e para a história desse mundo moderno. Exatamente pela organização e pela ação dos trabalhadores que nós vamos ter, não apenas no mundo, mas no Brasil, avanços, seja na legislação no que diz respeito ao direito dos trabalhadores, mas no conjunto da sociedade. E essa luta, essa força, essa reivindicação, ela se expressou em dois momentos recentes. Recente, assim, porque para a história são períodos pequenos. Na construção da atual Constituição, é exatamente a pauta de direito dos trabalhadores que ela vai dar origem a um capítulo na nossa Constituição que até então não existia, que são os direitos sociais. Então, eu
Eu falo isso para a gente ter a, a dimensão do que representa a luta dos trabalhadores. Nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior desemprego, de maior pressão sobre os trabalhadores, o movimento sindical ele passa, então, a ter um papel muito importante, porque, obrigatoriamente, há uma tendência do movimento sindical, e é natural, a se voltar para o universo do trabalho, mas, nessas horas, o movimento sindical, por uma necessidade objetiva, a pauta nacional e a pauta mais geral, ela precisa ser incorporada pelo movimento dos trabalhadores. Com essa objetividade, né, imposta, o movimento sindical, então, nesse momento, ele é um grande ator, é um ator destacado na construção das saídas. Se nós considerarmos que o momento atual não é apenas de uma crise econômica, mas de uma grave crise política, e que a saída ela não poderá ser construída em nome da sociedade se esse segmento, que é majoritário na sociedade, não entra em ação. Então, nesse momento, é fundamental para encontrar uma saída para o reencontro com a democracia e para o respeito aos direitos conquistados ao longo do século XX, é preciso que o movimento sindical ganhe as ruas, que o movimento sindical ele possa exercer o seu protagonismo natural. Para isso, a pauta da democracia ela precisa ser também estendida para além do movimento sindical, porque hoje o maior combate que se vê é exatamente na tentativa de cessear a ação dos trabalhadores, seja pela pressão natural do desemprego, seja pelas medidas governamentais que impedem a organização dos trabalhadores, a ponto de você ter a autoridade máxima do país, no dia do trabalho, se reportando à sociedade, contabilizando como êxito ter impedido a organização dos sindicatos e dos movimentos sociais pela asfixia financeira do movimento sindical. Então, não haverá saídas democráticas avançadas que possam levar o Brasil ao reencontro com a democracia e o desenvolvimento sem o protagonismo dos trabalhadores que representam a maioria da nossa sociedade. Em qualquer sociedade, o trabalho continua sendo o motor de qualquer perspectiva que a sociedade tem. Ok, Fafá, obrigado. Passo agora a palavra para o Jean Varela. Fique à vontade, Jean. Bom, gente, primeiro preciso anunciar que sou presidente do fã-clube da Fafá. Né? É uma pessoa do qual eu tenho grande admiração e respeito, e muita coisa do que eu sei e sou hoje eu devo a ela. Obrigado, Fafá, mais uma vez por estar aqui conosco. Bom, eu queria dialogar e pedir a você, levantar uma bola, vamos dizer assim, essas duas questões. Primeiro, que você nos trouxesse um pouco dessa realidade da Petrobras no Rio Grande do Norte, dessa campanha pelo povo potiguar para a Petrobras fica. A gente sabe todo o projeto que o governo neoliberal do Paulo Guedes e do Bolsonaro tem de desmontar a Petrobras no Nordeste e concentrá-la em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E trabalhar mais com... estão vendendo todos os postos, todas as plataformas. Eu queria que você dialogasse e apresentasse um pouco dessas informações aqui para quem está nos acompanhando. Junto a isso, eu acho que é importante aproveitar esse momento também para a gente desmontar uma fake news em torno do preço da gasolina, né? E do gás, que sempre é colocado como culpado são os tributos estaduais. A culpa é da governadora Fátima, que aumentou a alíquota, etc, etc. Aí, obviamente, essas duas informações dariam um programa inteiro de 2 horas, mas, em poucas palavras, como é que seria importante para quem nos acompanha conhecer um pouco dessa lógica do preço
da gasolina que chega da bomba, que está nos nossos carros, né? E que influencia os preços da inflação, e também essa campanha em defesa do povo potiguar para o Fica. É isso. Jean, a admiração é recíproca. Obrigada pelos elogios, pela generosidade. As suas perguntas são perguntas para fazermos os 3 próximos programas. Mas eu vou tentar aqui, de uma forma muito telegráfica, me reportar a 3 questões. A primeira delas é em relação à importância da Petrobras, ainda hoje, mesmo considerando o anúncio da venda total dos ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte. Em 2019, a Petrobras, já com a venda de um polo concluída e mais um campo, né, e o anúncio de outro, com uma política de desinvestimento da Petrobras, que no caso aqui do RN vem desde 2010, ainda assim, nas palavras da governadora, quando foi anunciado a venda da totalidade dos ativos, na entrevista dela, ela se reportou dizendo que a Petrobras respondia por 52% da atividade industrial no Estado. Então, imagine o que significa você paralisar uma empresa que tem esse grau de participação na economia do Estado, mesmo considerando que o nosso Estado tem uma pequena taxa de industrialização. Ainda assim, esse dado é um dado relevante, que em 2019, mesmo diante de todo esse ataque, a Petrobras pagou, né, em salários, 1/3 do volume de salários pagos no Estado na área da indústria. Então, significa que a saída ou a conclusão dessa venda implica no fim de 1/3 dos empregos da atividade industrial, que é importante, apesar de não ser a principal na nossa economia. Como é que está esse processo? Para a gente ter assim, uma dimensão bem rapidinho do tamanho da Petrobras, eu não vou falar dos números da economia, nós já falamos sobre isso muitas vezes, mas só para a gente entender. A Petrobras, aqui, os ativos da Petrobras, eles são divididos em 3 grandes subpolos. Um em Mossoró. Em Mossoró não significa que está concentrado num local. O campo, no Canto do Amaro, como maior expressão. É bom relembrar que a atividade da Petrobras no Rio Grande do Norte começou em Mossoró. Um outro polo no Alto do Rodrigues e um polo marítimo ali na área de Guamaré, e a infraestrutura necessária para isso, que é conhecido no estado como o Polo Industrial de Guamaré. Isso implica aí em 3 regiões do estado. Então, para a gente ter também essa dimensão. A quantidade de ativos da Petrobras, eu não vou falar em poços, porque são mais de 5.000 poços, mas só de plataformas, o Rio Grande do Norte tem 28 plataformas. 17 plataformas fixas, 11 jaquetas, 2 plataformas que eram habitadas, a PUB-3 e a PUB-2. O Polo Industrial de Guamaré, ele produz gás de cozinha, diesel, querosene de aviação. Abastece o Rio Grande do Norte, o Ceará e parte da Paraíba. Abastecia, né? Porque essa produção ela está restrita. A nossa produção em óleo
em 2019, ela foi de 23 mil barris. Mas no início, na primeira década deste século, a Petrobras chegou a produzir 5 vezes isso. O desinvestimento, o declínio das bacias terrestres no Brasil, elas têm 15 anos. E por que elas têm 15 anos? Porque a bacia terrestre ela parou de receber investimento de desenvolvimento ali com o anúncio da descoberta do pré-sal. E as bacias sedimentares, independente de elas serem maduras, elas requerem sempre um valor de investimento para desenvolvimento desta produção, porque a tecnologia até hoje, no mundo, não permitiu que você retire de bacias de rochas um volume maior do que 30% da acumulação, diferente do pré-sal, por isso a corrida para o pré-sal. Então, essa é a dimensão da Petrobras. Todo esse ativo está à venda, o Polo de Guamaré, além de ter a refinaria, ele tem toda a estrutura de escoamento do gás natural, de escoamento do gás de cozinha, toda a estrutura de dutos, toda ela passa no seu controle pelo Polo Industrial de Guamaré. Armazenamento, distribuição, transporte, passa. Tudo isso está à venda. E como anda a campanha A Petrobras Fica? A campanha A Petrobras Fica no Brasil, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Sergipe, em todos os estados, é uma campanha do parlamentar, né? Os sindicatos estão envolvidos, eles desenvolvem nos estados, mas essa campanha ela é a expressão da luta dos trabalhadores em seus estados, que ecoou no parlamento, nas frentes mistas em defesa da Petrobras, e é exatamente a frente mista em defesa da Petrobras, de parlamentares do Congresso Nacional, que elabora a campanha A Petrobras Fica. Essa campanha, ela não é uma campanha de mídia, ela é uma campanha que trabalha com várias ferramentas, vários instrumentos, mas ela está voltada ao acionamento jurídico, no questionamento das irregularidades verificadas no processo, em projetos de lei apresentados no Congresso para alterar e reverter processos irregulares e, obviamente, no sentido de ganhar adeptos nos estados, alertando para a importância da Petrobras no desenvolvimento brasileiro e local. É aí onde entram as entidades, onde entra o Sindipetro, na visita aos prefeitos, às universidades, aos demais movimentos, às lideranças, exatamente apresentando os dados e os números, realizando as audiências para que a sociedade ela tome conhecimento, porque a sociedade não sabe desses dados que a gente apresenta aqui nos programas localizados. É preciso que a gente dê voz, que a gente consiga extrapolar o universo do movimento dos trabalhadores para que a sociedade tome conhecimento disso. Já me fez uma pergunta, eu vou responder de forma pontual sobre o preço da gasolina. A primeira questão é que o preço do combustível até o governo Temer, ele foi sempre um preço, o seu anúncio, o seu controle, ele foi sempre da União, exercida através da Petrobras, do Conselho Nacional de Petróleo e fiscalizada pela ANP. A ANP é depois de 97. Até 97 não existia a ANP. Então, por que sempre foi de autonomia da União? Porque combustível, principalmente o diesel, ele é um insumo para
a grande maioria das atividades. Ele é insumo da indústria, ele é do deslocamento de pessoas, ele é do transporte de mercadorias, de bens, de alimentos. Então, um bem desse, e isso é nacional, não é particularidade, aliás, isso é mundial. Um bem como energia, combustível é energia, que interfere em todos os campos da atividade econômica, não pode ficar à mercê do interesse de um segmento ou de outro, sujeito apenas à flutuação e aos interesses do mercado. Então, a Petrobras, ela sempre exerceu esse papel, porque esse é um papel de interesse da soberania. A partir da posse do governo Temer, foi adotado, então, uma política chamada PPI, Preço de Paridade de Importação. Até então, o preço do combustível ele era estabelecido, o custo de produção, o custo de importação, porque nós sempre importamos uma parcela residual de combustível, o lucro, a distribuição. Obviamente, visando o interesse da sociedade, até os anos 80, o gás de cozinha era subsidiado. E parte do diesel também. Por quê? Porque são bens, como eu disse, base para a economia e para a vida das pessoas. Bem, depois de 97 não existe o subsídio, mas continuou sendo controlado e determinado assim. A nossa produção local, ela tem um preço mais baixo. Por quê? Porque a Petrobras desenvolveu tecnologia própria. Isso, inclusive, a gente pode abordar num outro programa. Então, nós produzimos aqui, só para ter uma noção, a $23 e importamos a 65. Quando o governo adotou a política de paridade do preço de importação, significa o seguinte, que eu não vou mais considerar o preço interno de produção, eu vou considerar o preço de importação. Em cima do preço da importação, que é o custo de importação, vem o lucro e os impostos. A partir daí se define o preço do combustível. O mercado de petróleo é um mercado instável. Então, ele varia por hora, não é por dia. O Brasil tem uma variação cambial. Então, você junte essa questão do preço de importação, a variação cambial, a instabilidade do mercado de petróleo, e você vai ter a explicação dessa gangorra do preço de combustível, que ela só faz subir. Por que que quando cai, continua subindo? Aí, esse tema é o tema do lucro, da distribuição e dos postos, que é cartelizado. Quando a Petrobras baixa o preço na refinaria, não baixa nos postos. Ela baixa porque é uma decisão do governo para o distribuidor aumentar a sua margem de lucro. O imposto estadual, ele tem uma parcela muito pequena e ele varia com o preço. O governo aumenta a alíquota. Se o preço do petróleo for baixo, o imposto é baixo. Então, essa é que é a armadilha que nós estamos metidos. Por que o governo tomou essa decisão? Porque havia um acordo lá do Serra, da eleição de 2014, com as grandes empresas, com o grande mercado de petróleo, em que o Brasil sairia do cenário de disputa para que elas ocupassem esse cenário e controlassem a produção do pré-sal. Nós já vendemos 49% da nossa reserva do pré-sal. A Petrobras, pelo acordo, ela teria que sair do refino, por quê? Porque o Brasil é um mercado grande, um mercado consumidor, e existe combustível lá fora. As grandes empresas, elas não querem a nossa refinaria para vir produzir aqui, não. Elas querem a nossa refinaria porque
a construção delas foi feita, que nem o nosso polo de Guamaré, com a infraestrutura de distribuição. Então, ele já tem toda a infraestrutura necessária, basta trazer. Não tem prejuízo, por quê? Porque o governo assumiu que o preço interno do petróleo é o preço de importação, pronto. Essa é que é a explicação do preço do combustível. Como é que muda? Só muda se mudar a orientação governamental. Se não mudar, não muda. Aline, você está com a bola agora. Seu microfone. Oi. Para a pergunta? Certo. Fafá, uma alegria conversar com você sempre, te ouvir. Você realmente não é uma entrevista, né? Você dá aulas a gente sobre coisas que a gente não conhece mesmo, que a gente não tem sequer dimensão, né, do que perpassa sobre a questão da Petrobras, que é uma questão bastante ampla. Eu queria, Fafá, rapidamente, que você pudesse falar para a gente aqui, né, e para o conjunto da nossa audiência, que amanhã o relatório da PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, está indo para ser votado na CCJ. Eu queria que você pudesse falar um pouco rapidamente para nós o papel do movimento sindical, né, e o impacto que isso vai ter também, junto com a questão da Petrobras, na questão do trabalho aqui no Estado. Eu amo a Aline e o Jean, porque eles só fazem perguntas de respostas rápidas e curtas. Mas veja só, eu vou até dizer aqui que vocês me avisem do tempo, porque senão eu começo a falar e não paro. Fafá, deixa eu te fazer uma proposta aqui rapidamente. Aproveitar, então, e Alberto também já formula a questão dele, e aí você responde as duas questões e aproveita, ao final, faz suas considerações finais. Tá bom? Ok, tá bom. Fafá, o microfone está ligado? Tá. Bom, Fafá, me soma aqui o Jean, a Aline, tanto da admiração que tenho por você, algum tempo que a gente já milita junto, e sempre tivemos muita alegria, né, em contar com você nessa luta, não é coisa fácil. Se Jean permitir, eu queria que a carteirinha também de fã ele me desse depois, tá? Mas, assim, de forma muito rápida, eu estava me lembrando, hoje está completando 5 anos do afastamento definitivo da Dilma Rousseff. E no governo da Dilma, teve aquele grande momento que foi quando ela anunciou a partilha, né? A partilha do pré-sal. Aí me lembrei, Fafá, fiz uma ligação rápida, que aqui a gente chegou a anunciar, que eu digo, a imprensa chegou, a própria empresa, se não me engano, chegou a especular que a gente tinha feito, estava vendo alguns estudos sobre a questão do pré-sal no mar norte-rio-grandense, né? Acho que, se eu não me engano, Pitu, alguma coisa nesse sentido. Me perdoe, assim, que eu não tenho os dados mas, de cabeça, assim, tá? Eu queria que você apenas nos dissesse se isso prosperou, o que foi que aconteceu com esses estudos que apontavam a provável, né, reserva aí de petróleo em alto mar, né, o famoso pré-sal. Tá bom, Fafá? E agradecer também aqui a sua presença e parabenizar pela sua ótima intervenção, como sempre, que você fez aí, nos brindou nessa noite agora. Tá bom? É isso, Cristian. Bem, aqui, rapidamente, Cristian, você vai falar alguma coisa? Sobre essa questão da reforma administrativa, Aline, o movimento sindical, e aqui o Hélito deu um dado quando eu estava falando, e o Jair também repercutiu, há uma queda muito grande na sindicalização, não é porque, como alguns, apesar do que o tema do sindicalismo, da forma
da mudança no mundo do trabalho implica em mudanças também na organização, é claro, e esse é um desafio. Em que pese isso, essa queda da taxa ela não é exatamente explicada por esse fato, embora esse fato também seja real. Mas é que há um desemprego, para você estar sindicalizado, o primeiro passo é estar formalizado no trabalho, que é isso. Né? Esse é um grande desafio hoje dos sindicatos. O Jailton disse ali, hoje o número de desempregados é maior do que o número de sindicalizados. Então, assim, imagine, isso é uma pressão muito grande sobre os trabalhadores. Por isso que os trabalhadores no setor mais estável da sociedade, aí entram os servidores públicos, os trabalhadores das estatais, os trabalhadores das grandes empresas. Esses trabalhadores têm maior estabilidade. Não existe estabilidade no Brasil, nem mesmo para o servidor público. Mas, quando você está inserido num processo estruturado, numa autarquia consolidada, numa empresa produtiva, a sua perspectiva de continuar trabalhando ela é maior. Então, por isso que os sindicatos, as organizações dos trabalhadores nesse segmento, elas são mais consolidadas, né? Não quer dizer que tem que ser público, eu estou dizendo que tem que ser ramos que tenham algum grau de dinamicidade e estabilidade. Quando o governo propõe a reforma administrativa, na verdade, ele vai destruir completamente a base sobre a qual está organizado e estruturado todo o serviço e toda a atenção à sociedade, toda a estrutura do Estado, mas também dos serviços. Isso terá um impacto, primeiro, violento para a sociedade, mas ele terá também sobre os trabalhadores. Por quê? Porque, casado com a reforma administrativa, assim como com a reforma trabalhista, vem um outro elemento que se chama a precarização do trabalho. A precarização do trabalho ela é um elemento que dificulta a organização dos trabalhadores. E o objetivo é esse mesmo, é impedir a reação natural de quem constrói a produção das mercadorias a um processo violento de retirada dos seus direitos. Então, essa reforma ela é danosa, primeiramente, para o conjunto da sociedade. Em segundo lugar, para os trabalhadores. Não apenas porque vão perder a perspectiva de uma carreira, vão saber agora como é o mundo. Não, não é isso. É porque, em lugar da reforma administrativa, ela vem exatamente para permitir a precarização de todo o trabalho, como foi feito no setor seletista. A reforma trabalhista ela não veio para outra coisa, senão para precarizar o trabalho. Né? Então, isso é muito ruim, inclusive para a luta do povo brasileiro por democracia e por liberdade. Quanto à questão que o Albérico levantou, né, assim, de forma muito rápida, hoje, inclusive, a presidenta afastada em 2016 fez um pronunciamento, né, mostrando, inclusive, os números do trabalho, né, a tragédia que é hoje para o trabalho. A aprovação da lei da partilha, ela correta, né? Todos os países que têm autonomia, soberania e grandes reservas de petróleo, eles adotam uma política consentânea com aquela realidade. Qual é? O pré-sal, por isso é que nós mudamos a legislação, diferente daquela rocha que eu disse que a gente só tira 30%, no pré-sal não tem isso. O pré-sal é como se você tivesse um selo de sal em torno de um grande bolsão de óleo e gás. Então, você só precisa desenvolver a tecnologia para chegar lá, para retirar. Então, não há risco. Tanto não há risco
que quem perfurou produziu. Obviamente, depois da Petrobras desenvolver a tecnologia. É preciso ter tecnologia própria e específica para isso. Então, se você não tem risco, você não pode adotar a mesma legislação que tinha até então, porque senão você vai expropriar o povo brasileiro de uma riqueza naturalmente sua, garantida pela Constituição. Então, a lei da partilha era o quê? Era você possibilitar que o setor privado também participasse do processo que o pré-sal poderia ter nos possibilitado, que era o desenvolvimento de ciência e tecnologia e da nossa economia de forma jamais vista. Era autonomia energética para 100 anos. Foi isso que a geologia mais qualificada do mundo e do Brasil afirmou. O pré-sal significava isso. Você pode pilotar um programa de crescimento baseado em energia por 100 anos que você tem autonomia para a sociedade e para a produção. Então, é justo que essa riqueza ela reservasse para o Brasil o financiamento do desenvolvimento científico e econômico. Né? Então, a lei da partilha era isso, era garantir que um valor da produção, um valor máximo desse valor era 40%, ele retornasse para o Estado Nacional. E esse valor de 40% era depois de abatido todos os custos de investimento e desenvolvimento que o setor, ou quem no leilão foi agraciado com a reserva, depois de todo o investimento pago, do óleo produzido livremente, já paga os custos, 40% foi o máximo, porque isso era negociado a cada leilão. Era essa a função da lei da partilha. Ela foi atacada imediatamente, foi a primeira a ser dissolvida. Essa e a outra. A lei que determinava que o conteúdo local ele fosse privilegiado no consumo do desenvolvimento dessa atividade. No caso, a Petrobras, ela chegou a comprar no mercado brasileiro 60% das suas demandas, ali até 2012. Foi isso que possibilitou o estaleiro de Pernambuco, do Maranhão, de Alagoas. Foi isso que permitiu que Pernambuco tivesse o maior grau de investimento da história do Brasil. Foi isso que permitiu que o Nordeste tivesse uma taxa de crescimento ali na primeira década maior do que a taxa de crescimento brasileiro. O que é isso? É você utilizar um recurso natural para possibilitar o desenvolvimento da economia, né? Inclusive do setor privado. As empresas nunca ganharam tanto quanto naquele período. Então, infelizmente, a política de conteúdo local, o governo Temer, ele extinguiu por parte, primeiro ele reduziu e depois a política foi extinta de conteúdo local e logo depois a partilha também, né? E nós continuamos com a mesma política anterior, que é a legislação de 97. Bem, eu espero ter conseguido contribuir, companheiros, me desculpar aqui, porque eu me empolgo e termino falando além da conta, e aqui ninguém me falou do tempo. Mas eu queria aqui agradecer o convite, dizer que, mais uma vez, eu sou a fã do programa, e no que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Fafá, muito obrigado pela sua presença. Nós já tivemos oportunidade de trabalhar junto, eu sei o quanto você valoriza a comunicação, sobretudo a comunicação com origem, né, no movimento sindical e popular, a necessidade que nós temos de nos comunicar, né, com os trabalhadores e com o povo.
programa Bate-Papo 65 está aberto aqui. De antemão, a gente já te convida aí para outras oportunidades.